Força, peso e massa, na linguagem cotidiana, eles podem ter um significado bem parecido, mas na linguagem científica os termos têm uma boa diferença. É isso que a gente vai procurar ver nesse tópico sobre leis de Newton. Meu nome é Francisco Pazini e eu vou trabalhar com vocês exatamente hoje a diferenciação entre o que é peso, o que é massa e algumas características da força segundo a visão de Newton. Inicialmente, eu gostaria de começar falando de como que a gente pode medir forças, né? Uma maneira bem simples de medir força, e você vai encontrar isso em qualquer livro didático de física, é você trabalhar com uma mola. Então você vai pegar uma mola sem comprimir nem distendê-la, ela tem uma medida L0. Se você faz uma força nessa mola, ela passa agora a ter um comprimento L maior do que L0. Essa diferença entre L e L0 a gente chama de deformação da mola e é representado pela letra X. E existe uma categoria de molas, uma categoria de materiais, que o valor dessa deformação X é diretamente proporcional à força. Então fica muito fácil eu construir um instrumento usando essa propriedade. Então, aqui, ó, esse dispositivo ele é chamado de dinamômetro. Dinamômetro, usado para medir forças. E aqui ó, eu tenho o desenho, a figura, a representação de alguns dinamômetros. Esse do meio aí talvez seja mais conhecido. Ele é um dinamômetro usado para medir a força, né, com que a Terra puxa um objeto como a mala de viagem. Esse dinamômetro do meio é para mala de viagem, né? De acordo com o valor, né, é usado porque se o valor estiver muito alto, a mala vai pagar uma sobretaxa. Então o pessoal usa isso para poder verificar se o peso da mala está ou não dentro do padrão. Bom, no Sistema Internacional de Unidade, a distância é medida em metro, o tempo em segundo, e a força é medida numa unidade chamada Newton, em homenagem, óbvio, né, a Isaac Newton. Então, quanto que vale essa força de 1 Newton? Isso que vocês estão vendo aí é uma primeira definição, tá? Ela ainda não é completa, mas ela vai servir bem para a gente aqui. Se você segurar um pacote de 100 gramas de massa, 100 gramas, a força que eu tenho que fazer nesse pacote, se ele estiver próximo da superfície da Terra, é de 1 Newton por definição. Ok? Então, um pacote de 100 gramas, 1 Newton. Se fosse 200 gramas, 200 newtons, e assim sucessivamente. Então, o Newton é a unidade de força no sistema internacional. Outro conceito importante aqui para a gente é o de campo gravitacional. Tá? Campo é um conceito que envolve, fica mais fácil de falar sobre ele se eu der exemplos. E eu queria começar a trabalhar com ímã. Né? Quando eu tenho um ímã, aquela região ao redor do ímã, ela sofre uma alteração de propriedade. Essa alteração de propriedade é o que eu chamo de campo. No caso, como foi uma alteração de propriedade devido ao ímã, eu chamo isso de campo magnético. Se fosse uma carga elétrica, campo elétrico. Se for uma massa, campo gravitacional. Então é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Tá? Então, ó, próximo à superfície da Terra, a massa da Terra ela causa uma alteração no espaço ao redor, cujo valor é de aproximadamente 10 newtons por quilo. O que significa isso? Se eu colocar um objeto de 1 quilo
próximo da superfície da Terra, esse objeto vai ser atraído com uma força de 10 newtons. Repara que isso aí é consequência da definição anterior. Tá? Bom, então, ó, ao redor da Terra e de qualquer objeto que tenha massa, eu tenho um campo gravitacional, né? Claro, se a massa for muito grande, o campo é mais intenso. Se a massa for menor, o campo é menos intenso. Tem a ver, na verdade, não é só com a massa, não, mas com o tamanho também do objeto. Nós vamos ver isso aqui mais tarde. Então, vamos ver aqui, ó, o campo magnético ao redor do ímã. Quando Here is a você single joga bar magnet. malha de ferro If we ao sprinkle iron redor filings on a do glass ímã, sheet sitting on lá, top of the ele magnet, altera as the filings propriedades fall ao into a redor pattern desse which ímã, shows the shape of the né? magnetic De field. modo que o espaço fica com Here propriedade are two diferente. magnets with Quando eu light poles jogo o facing. pó de ferro ou malha de ferro, você vê que ela não fica distribuída ao acaso, ela adquire um determinado formato. Esse formato tem a ver com o campo magnético ao redor do Here ímã. are two magnets with Okay? unlike Então, eu poles posso aí facing. fazer várias configurações, né? Se eu tenho polo norte ou polo sul, né? Infelizmente, não dá para fazer isso com a Terra, né? Here are Eu two não posso parallel jogar magnets uma with like poles limalha de facing. alguma coisa e ver esse campo gravitacional da Terra. Mas da mesma maneira que o campo gravitacional da Terra altera as propriedades próximas a Here are ele, two o campo parallel magnético magnets também with o faz. unlike poles facing. Então, vamos dar sequência. Né? Então, vamos falar um pouquinho do campo gravitacional. Essa tabela que é mostrada aí, ó, a tabela que é mostrada, ela apresenta alguns astros do sistema solar, a massa desses astros comparado com a Terra e o campo gravitacional na superfície deles. Isso é na superfície. Então, repara que a Terra aí está com 9,8. Eu havia falado com vocês anteriormente 10, mas aquele valor de 10 é um valor aproximado, ok? Esse de 9,8 é um pouquinho mais exato. Observa que Vênus tem um campo gravitacional parecido com o da Terra, Saturno e Netuno também, apesar do tamanho dos planetas Saturno e Netuno serem bem diferentes do valor da Terra. Bom, se eu pego então aqui, ó, uma massa de 60 quilos, né? Se eu pego uma massa de 60 quilos e coloco na superfície do planeta Terra, por exemplo, qual que seria a força com que esse planeta puxa essa massa de 60 quilos? Né? Então, é só multiplicar 60 por 9,8. Né? Se eu pego na Lua, repara que o campo gravitacional da Lua é de 1,7. Então, a atração vai ser menos intensa. Em Júpiter, o campo gravitacional é de 25, ou seja, quase 2,5 vezes o da Terra. Certo? E, por último, no Sol, o campo gravitacional é de 274. Apesar do Sol não ter, nem Sol nem Júpiter, ter uma superfície, né? Sólida igual à Terra. Né? Mas, para efeito de comparação, seria isso. Bom, vamos ver o próximo passo aí. Então, como que eu calculo o peso de um objeto? Né? Newton, quando estudou o movimento da Lua ao redor da Terra, ele propôs que sempre existe uma força atrativa entre dois objetos que têm massa. Sempre. Essa força atrativa é denominada de força gravitacional. Né? Então, da mesma maneira que a Terra atrai a Lua com uma força F, a Lua atrai a Terra também com uma força de mesmo valor, par de ação e reação. Isso já foi visto. Ok? Mas aí tem algumas questões interessantes.
Se essa força é igual, por que a Terra e a Lua não se atraem e colidem, né, como se fossem dois ímãs? Por que a Lua que gira ao redor da Terra e não o contrário? Isso a gente vai ver mais tarde, mas você já pode ir pensando um pouquinho nisso daí. Agora, quando eu tenho um objeto muito pequeno na superfície de um planeta, essa força gravitacional ela recebe o nome de peso, né? Então, peso simplesmente é a força de atração gravitacional sobre um objeto pequeno na superfície de um determinado planeta. E como, né? Qual que é a ideia aqui? Quando eu pego um objeto, né, eu posso dividir esse objeto em pedaços menores. Cada pedaçozinho desse objeto vai estar sendo atraído pelo planeta, ok? O que eu posso fazer? Eu posso, então, substituir todas essas forças pequenas por uma única força, né? Essa força, eu represento ela no centro de gravidade do objeto, e essa força eu denomino, então, peso do objeto, né? Esse vetor representa a atração de todas as partes do objeto pela Terra. Então, características do peso, né? O ponto de aplicação dele é no centro de gravidade do objeto, a direção é do centro de gravidade do corpo até o centro da Terra, o sentido, né, para o centro da Terra, e o valor do peso é dado por essa relação aí, peso do objeto é só você pegar a massa e multiplicar pelo valor do campo gravitacional do planeta, né? No caso da Terra, na superfície, próximo aí de 10 metros por segundo ao quadrado. Desculpa, 10 newtons por quilograma, que no fundo é a mesma coisa, depois a gente vai ver, tá? Então temos aí, então P igual a mg, a massa medida em quilogramas, o G, que é o campo gravitacional, medido em newton por quilograma. Repara que se eu multiplicar um pelo outro, vai sobrar quilo, né? Quilo vezes newton por quilo dá newton. Então, o peso do objeto é medido em newton. Vamos pegar um exemplo aqui, um objeto de 100 gramas, que eu já havia discutido anteriormente, né? 100 gramas, 0,1 kg, colocado na superfície da Terra, 0,1 vezes 10, eu vou ter então o peso do objeto de 1 newton, que foi aquilo que eu havia discutido lá no primeiro slide com vocês. Tá? Então tá aí, esse slide que eu havia mostrado. Um objeto de 100 gramas, que é 0,1 kg, ele é puxado com uma força de 1 newton. Bom, ok, já sei mais ou menos o que é peso, né? Que é a interação entre o objeto e a Terra, pode ser medido em newton, mas e a massa? Eu venho falando de massa, todo mundo usa massa corriqueiramente, vou lá comprar um pacote de 5 quilos de açúcar, ou um pacote de 1 quilo de feijão, né? O tempo inteiro a gente usa. Mas o que é a massa? Né? O que vem a ser essa coisa chamada massa? Né? Bom, eu posso ficar enrolando o vídeo aqui um bom tempo, né? No fundo, a gente não sabe o que é massa, né? A gente conhece as propriedades da massa, mas o que vem a ser a massa? A gente não sabe, né? A gente usa sem saber, né? Mas a gente faz bom uso disso, pode ficar tranquilo, né? O próprio Newton, no livro lá do Princípio, que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, a capa dele, né? Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ele também deu uma enrolada ali na definição. Vocês querem ver? Aqui, isso daqui é o texto que um historiador da ciência colocou num trabalho dele, né? O link está aí. Olha só o conceito, né?
A primeira é do conceito de massa, que chamamos quantidade de matéria, e define como produto da densidade vezes o volume. Ora, isso aí não é uma boa definição, né? Porque se eu falo que massa é densidade vezes volume, eu tenho que definir o que é densidade. E o conceito de densidade está ligado ao conceito de massa, né? Então eu fico numa definição circular e não saio disso. Quantidade de matéria também é algo problemático, né? O que é matéria, tá? O que é matéria, né? Aí, se eu tentar entrar na definição de matéria, você vai ver que você vai se enrolar e não vai conseguir definir bem o que é massa. Por isso que a gente vai mais para as propriedades do que para a definição em si. Então, aqui, ó, a gente não sabe o que é massa, mas eu posso comparar a massa de dois objetos usando uma balança, né? E aí eu posso falar quem tem mais massa, quem tem menos massa, ou se a massa é igual. Eu posso criar uma unidade para medir massa, que é o quilograma. Eu invento um padrão lá qualquer e falo, ó, esse objeto aqui eu vou chamar de 1 quilograma de massa. Aí eu vou colocar ele lá na minha balança para comparar com os outros objetos, igual vocês estão vendo aí a figura, né? E um detalhe importantíssimo, eu posso associar massa do objeto à dificuldade de colocar esse objeto em repouso ou levá-lo ao movimento. Esse conceito aí, essa associação da massa com essa dificuldade em colocar um objeto em movimento ou levá-lo ao repouso, é o que a gente chama em física de inércia, tá? Então essa figurinha aí mostra bem isso. É muito fácil eu colocar uma bola de futebol em movimento. Não é fácil eu colocar um elefante em movimento. Então a gente fala que a massa do elefante é maior do que a massa da bola. Ou seja, a inércia do elefante é maior do que a inércia da bolinha de futebol. Tá? Então, ó, essa associação da massa com a inércia, ela é extremamente importante, tá? Nos estudos de física. E Galileu chegou a construir uma parte desse conceito, mas quem formaliza ele melhor é Newton, né? Newton coloca lá, então, que todo objeto permanece em seu estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar esse estado por forças imprimidas sobre ele. Isso que nós acabamos de ler aqui, que está em destaque em amarelo, é o que a gente chama de primeira lei de Newton. Nós já vimos a terceira, que é ação e reação. Essa daqui é a primeira lei de Newton para os movimentos. Tá? Então, ó, eu posso falar que a massa ela é uma medida da inércia do corpo. Por quê? Quanto maior a massa, maior a inércia. Quanto maior a massa, mais difícil é eu colocar um objeto em movimento, mais difícil é eu levar esse objeto que está em movimento para o repouso. Né? Então, aqui, ó, uma filmagem dessa ideia, né, da inércia. Se eu solto uma bolinha num plano sem atrito, né, essa bolinha atinge a mesma altura. Beleza. Se eu estico, né, esse trilho um pouquinho mais, ela continua chegando na mesma altura, só que numa distância maior. Ok? Então eu posso imaginar agora, e se esse trilho fosse muito grande? Repara que a minha bolinha ela ficaria em movimento retilíneo uniforme. Lembrando que eu estou supondo aí que não exista atrito, né? Não tem outra força, não tem nenhuma força atuando na bolinha. Então a tendência dela é permanecer em MRU. Então tá aí, ó, já havia colocado para vocês a chamada primeira lei de Newton ou lei da inércia. Tá? Bom,
continuando aí, ó. Aí algumas figuras que foram retiradas de livro didático, né? Vocês estão cansados de ver esse tipo de situação nas chamadas videocassetadas, né? Então aqui, por exemplo, o cavalo e o cavaleiro aí estão em movimento. O cavalo para. A tendência do cavaleiro é continuar em movimento, a menos que ele faça uma força lá sobre a sela do cavalo, né? Mas se ele não faz essa força, a tendência dele é continuar em movimento. Se eu tenho lá, ó, um trailer, um reboque, né, colocado num carro, o carro faz a curva e nessa hora ele desengata, a tendência dele é sair pela tangente, ou seja, continuar em linha reta, certo? Tá aí então de novo a tendência dele em MRU, a menos que tenha uma força sobre ele. Se eu quero que o trailer faça uma curva, eu tenho que fazer uma força sobre ele. E aqui o contrário, né? Se o cavalo está parado com a pessoa em cima e o cavalo arranca rapidamente, você já deve estar cansado de vivenciar isso dentro de ônibus, né? Todo mundo, nós já sentimos isso o tempo inteiro. Você está parado lá, tal, de repente o ônibus arranca, o ônibus arrancou, mas sua tendência é permanecer em repouso. Então, a sensação que eu tenho é que eu sou empurrado para trás. Certo? Então, gente, só para não confundir, né? Vamos ver o quadro aí da comparação de massa com peso. Massa é uma grandeza invariável. O peso depende do planeta que eu estou e se eu estou longe ou perto desse planeta, né? Porque o peso é a força de atração. A massa é uma grandeza escalar, né? Enquanto o peso é uma grandeza variável, precisa de valor, unidade, direção, sentido e ponto de aplicação, né? A massa é medida em quilogramas, o peso é medido em newtons, né? O aparelho que mede massa é a balança, o que mede o peso é dinamômetro. De novo, na linguagem cotidiana, a gente mistura tudo isso, né? Eu vou medir meu peso na balança, a gente acaba falando assim, tá? Mas depois nós vamos ver com mais cuidado essas questões. Então, recapitulando aí, ó, a aula de hoje, né? Forças são medidas por dinamômetro, né? Existe um campo gravitacional ao redor de todo objeto com massa, né? Peso e massa são conceitos diferentes, e para calcular o peso, eu multiplico a massa do objeto pelo campo gravitacional de onde ele está. Ok?